Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos com o professor Luiz Antônio Francisco de Souza e vamos tratar agora acerca do pronunciamento do STF acerca da Lei Maria da Penha. Tudo bem, professor Luiz? Tudo bem, como vai você? Muito bem, professor. O questionamento que eu faço, qual que é a opinião do professor acerca do posicionamento? Sim, pois é, a decisão do STF já era mais ou menos esperada, tanto pelos operadores da área do direito, quanto pela sociedade civil, sobretudo os movimentos de defesa dos direitos humanos das mulheres, né? Então era uma decisão esperada, mas o STF precisava interferir nesse debate, né, e criar uma regulação da matéria, porque a Lei da Maria da Penha, no caso específico lá das agressões leves, né, conflitava, aparentemente, com a legislação sobre juizados especiais, né, que dizem respeito à ideia de que agressões leves podem ser resolvidas no âmbito da justiça, né, de mediação de conflitos e assim por diante. Ou seja, no caso de uma notícia crime de agressão leve, o delegado de polícia ou a delegada de polícia precisaria da representação da mulher para prosseguir com a acusação, né, e eventualmente a condenação do agressor. O que o STF agora estabeleceu, né, e isso pacifica definitivamente a matéria, é que estes casos são casos, evidentemente, que a justiça pública pode interferir, deve interferir, porque, evidentemente, toda a questão da violência doméstica começa com pequenas ações, com pequenas injúrias e calúnias, e que tende, né, em geral, a se tornar mais graves. Então, essa decisão é uma decisão importante, né, nesse sentido, e um pouco pacifica uma questão que estava sendo polemizada e gerava, evidentemente, uma intranquilidade jurídica, por assim dizer. Muito bem, professor. E o que significa a decisão do STF em relação à dispensa de necessidade de representação nos casos de agressão leve no âmbito da Lei Maria da Penha, professor? Então, aí é bom porque o sociólogo pode falar um pouco mais, né, com mais propriedade do que as questões essencialmente jurídicas. Quer dizer, o significado tem uma importância social enorme, né, no sentido de que nós precisamos sempre lembrar, é importante lembrar, né, para os estudiosos, né, os estudantes na área do direito, que a violência doméstica, historicamente no Brasil, sempre foi considerado um problema de foro privado, um problema doméstico, portanto, que o Estado não deveria interferir nos conflitos nesta esfera doméstica. O que a Lei Maria da Penha faz, né, dando, evidentemente, a razão a toda uma pressão social nessa direção, é criar condições para que o Estado interfira na violência doméstica e, ao fazer isso, né, publicize essa violência e que essa violência chegue a níveis insuportáveis, sobretudo para a vítima. Nesse sentido, é sempre bom lembrar, né, os estudiosos já sabem disso, e o nosso internauta também provavelmente sabe disso, né, a violência doméstica envolve uma relação muito específica entre vítima e agressor. Uma relação de dependência econômica, uma relação de dependência afetiva, uma relação de dependência moral. Então, é muito difícil, há uma pressão muito grande sobre a mulher quando a mulher decide fazer a denúncia. Então, a denúncia, né, por parte da mulher é sempre um problema, quer dizer, a mulher precisa de um apoio, precisa de um suporte, e no caso das agressões leves, o fato de depender dessa denúncia da mulher poderia significar que a mulher, por conta da relação que ela cria com o agressor, que é o seu marido ou seu companheiro, né, ela se submete cada vez mais a esse ciclo, né, de crescimento da violência doméstica no interior da sua relação. Então, a decisão é importante procurar romper esse ciclo, certo? Então, é uma postura razoavelmente interessante do ponto de vista do STF, e volto a dizer, né, que isso pacifica um pouco todo o debate que estava girando em torno dessa questão. Agora, existe uma outra questão, que aqui eu só vou abrir, né, a porta para discutir, e evidentemente nós podemos gravar uma outra matéria sobre isso, é que a Lei Maria da Penha, ao fazer isto, ela dá como uma das soluções possíveis para o caso de violência doméstica a punição jurídica judicial para a pessoa, certo? Então, isso é um elemento também que precisa ser levado em consideração. Quer dizer, é uma pressão maior no sentido de levar pessoas que cometem crime às barras da justiça e, eventualmente, ao cumprimento de penas, que pode chegar, evidentemente, a pena de privação de liberdade. Né? Então, é importante também notar isso, quer dizer, por trás da Lei Maria da Penha também existe a pressão para que o Estado puna
mais os crimes. E aí nós temos que discutir um pouco quais são as consequências sociais, jurídicas e até institucionais em relação a esta postura. Mas eu posso dizer, essa matemática é muito ampla, muito complexa, e nós precisaríamos de um outro tempo para, talvez, desenvolver mais, para abrir um espaço para os nossos internautas também dialogarem com a gente em uma outra oportunidade. Perfeito, professor. Nós, Atualidades do Direito, agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes com os trabalhos. Obrigado, professor. Eu que agradeço, estou à disposição. Boa tarde para vocês. Obrigado, pessoal.